Graça e paz, meus queridos irmãos. Que bom estar aqui com vocês novamente para podermos compartilhar da palavra de Deus. O salmista ele disse que a palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Podemos dizer que bem-aventurado é o homem que deixa-se conduzir pelas orientações da Santa Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Costa. Somos da Rádio Canal de Missões. O nosso propósito não é outro senão transmitir vida, transmitir a vida que foi adquirida ali na cruz do Calvário, porque o próprio apóstolo Paulo ele disse que outrora nós estávamos mortos, e quando ele diz mortos, a referência que ele faz é com relação à morte espiritual. E quando nós falamos de morte espiritual, irmãos, é a falta de comunhão com o nosso Deus. Por que falta de comunhão? Porque a comunhão com Deus só se adquire por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu gostaria de, neste dia, neste momento, compartilhar com vocês apenas 2 versículos, palavras do próprio apóstolo Paulo, na sua carta lá no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo é o 14 e também o 15, quando ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais ou as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele tem o poder, conforme nós acabamos de falar aqui, de declarar aqui. Ele tem o poder de nos orientar por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Mas o apóstolo Paulo aqui ele deixa extremamente claro: para se compreender as coisas de Deus, para se compreender as coisas espirituais, porque o homem, irmãos, quando ele olha para a sua volta com o seu olhar natural, este olhar natural ele é muito limitado, né? A amplitude desta visão é uma visão muito curta. Ele só vê aquilo que está aparente, aquilo que está próximo, aquilo que ele consegue pelas suas emoções perceber. Então o homem, se ele for analisar as coisas com um olhar natural, com um olhar humano, jamais ele irá compreender. E o apóstolo Paulo ele diz aqui: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A ótica é outra, a forma de ver deve ser outra, porque o homem natural, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se ele começar a observar a obra de Deus, olha, vão parecer loucura.
Como é que pode? Como é que pode um homem natural explicar um milagre, por exemplo? Como ele poderá explicar? Parece loucura, ele não pode compreender, ele não pode entender e não vai entender se não mudar a ótica, se não mudar a maneira de enxergar as coisas. E ele segue dizendo por quê? Porque as coisas espirituais, elas só discernem-se por intermédio dos olhos espirituais. É só espiritualmente que vai se entender as coisas no campo espiritual, porque o que é espiritual e aquele que enxerga as coisas com olhos espirituais. Então ele coloca aqui duas situações. Alguém, imagina um milagre, algo que aconteceu, mas agora sob duas óticas. Alguém que está observando com os olhos naturais e alguém que está observando a mesma ação de Deus com olhos espirituais. O que observou tal situação com olhos espirituais não vai entender, não vai compreender, vai murmurar, vai criticar, mas aquele que é espiritual, aquele que é espiritual, ele discerne muito bem a tudo, ele consegue entender, ele consegue compreender. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento está vendo este vídeo ou está ouvindo esta palavra por intermédio das nossas rádios coligadas, estas rádios abençoadas, rádios Fé Viva, RBN Gospel, Rádio Canal de Missões, entre outras. É um grupo de rádios, irmãos, que levam esta palavra, que é a palavra de Deus, a toda parte do Brasil e até mesmo ao exterior. Então você que neste momento tem a oportunidade de ouvir esta palavra, olha, comece a observar espiritualmente as coisas. Seja espiritual, meu irmão, minha irmã. Compreenda a ação de Deus. Não olhe as coisas de forma natural. Se você olhar com o olhar natural, você não vai entender, não vai compreender, vai sim murmurar, vai sim falar palavras que não deveria falar. Quantas vezes o povo de Israel interpretou a ação de Deus de forma natural, e isso os levaram a criticar, a levantar palavras de crítica. Mas neste momento, irmãos, a orientação da palavra de Deus é que nós possamos mudar a nossa ótica, e a nossa ótica, ela tem que ser completamente espiritual para compreendermos a ação espiritual de Deus. Então, irmãos, que Deus possa neste momento falar grandemente em sua vida. Guarde esta palavra em seu coração. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.